Olá, primeira série. Bom dia. Vamos começar a ver hoje, então, a tabela periódica, ok? Já vimos o ano passado, né? Então, vai ter poucas mudanças, só futuramente vai entrar um conteúdo novo, mas a primeira parte aí é o que nós vimos o ano passado. Então, aqui nós temos aqui um breve histórico, né? Sobre alguns cientistas aí que tentaram montar uma tabela periódica, ok? Muito bem. O primeiro deles, então, foi a tríade de Dobereiner, ok? Ele agrupava os elementos de 3 em 3, ok? Depois veio o parafuso telúrico de Chancourtus, ok? Ele dizia que os elementos estavam agrupados segundo uma forma espiral, né? Semelhante, então, um parafuso, ok? E depois veio as oitavas de Newland, que ele agrupava os elementos segundo as notas musicais. As notas musicais são 7, então ele agrupava e dizia que os elementos que estavam na mesma nota tinham propriedades, né, semelhantes, ok? Então essas são as 3 proposições aí, né, de tentativa de montar uma organização dos elementos químicos. Bem, a tabela periódica foi seguindo aí com mais cientistas, e um deles é o Lothar Meyer, o cara era médico e químico, né, e foi o primeiro cara que montou a tabela praticamente da forma que ela está hoje. Ela é estendida, né? E não agrupada que nem tinha aqui as 3 situações anteriores ali. Depois dessas proposições de montagens aí, apareceu Mendeleev, né? Era russo, Dmitry Vanikovich Mendeleev, e montou uma tabela baseada nos pesos atômicos, ok? Então, a proposta dele era montar uma tabela em ordem crescente de massa atômica ou peso atômico, ok? Essa tabela ele montou e ele tinha previsões muito boas. Ele previa os elementos. Ele usava um prefixo chamado EK. Então, digamos que na época lá tinha um elemento boro. Então ele dizia que o elemento que viria depois do boro seria o ecaboro. E ele projetava, né, propriedades desses elementos quase que precisas, né? Dizia a cor, dizia a massa atômica, dizia as propriedades dele, ponto de fusão, ponto de ebulição, ok? Então esse foi o Mendeleev. Então ele propôs uma tabela em ordem crescente de massa atômica, né, pesos atômicos. O próximo cientista aí foi o Moseley. O Moseley, né, fez importantes descobertas com raio-x e ele conseguiu determinar as cargas positivas dos elementos, né? Então carga positiva é o número do átomo, ok? É o número atômico. Lembra? Já estudamos isso anteriormente. O número atômico indica a quantidade de prótons no átomo, ok? E baseado no número atômico, né, o Moseley idealizou essa tabela atual agora, que é a tabela que nós temos aí hoje,